boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que você esteja nos ouvindo. Obrigado aí pela sua audiência, sempre importante para nós. E estamos aqui de volta com a nossa série de Ovcast falando sobre associativismo. A nossa convidada de hoje, juíza Cláudia Márcia Carvalho Soares. Olá, presidente Cláudia Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, desembargador Zé Luiz, ouvidor do nosso tribunal. Bom dia a todos, bom dia, equipe da Escola Judicial, bom dia aos servidores da ouvidoria, saúde aqui na pessoa do Jorge. E, para não fugir do mesmo bordão do primeiro podcast, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Cláudia, a gente conversou num outro episódio sobre o início, né? Primeiro a sua experiência com a associação e depois do início da própria Juta, que é uma associação, como a gente sabe, bem jovem ainda, com 5 anos e pouco, mas com uma atividade bem grande, politicamente falando, aqui na seara do nosso tribunal e, enfim, para o mundo jurídico como um todo. Mas a associação, ela não é efetivamente uma associação política, ou ela não é apenas uma associação política. Ela também desenvolve outras áreas de atuação, principalmente na área científica, na área cultural, na área social. Eu queria hoje conversar um pouco mais sobre isso. Enfim, né, nós nascemos também com essa característica. Além da nossa democracia interna, que esse é o nosso ponto de toque, que eu já falei no primeiro podcast, nós tivemos uma preocupação de logo lá em 2017 fundarmos junto com a Jutra a nossa EJutra, que é a nossa escola associativa. Escola associativa, né? Que a gente trabalha aqui em parceria com a EJude, que é a nossa escola institucional, mas nós temos uma escola associativa hoje, presidida, né, dirigida pelo desembargador aposentado Marcos Cavalcante. Marcos é o atual diretor da escola. Então, assim, por que uma escola dentro, né, de uma associação de juízes? Uma escola porque a gente entende que essa parte de formação, ela é continuada. Não é porque você passa num concurso, que é dificílimo, sem dúvida nenhuma, que você já exauriu ali toda a capacidade de aprendizado. Ao contrário, né, tem certas coisas que não caem no concurso público, portanto, a gente não tem a obrigação de dominar uma questão da gestão administrativa, gestão do tempo, gestão de pessoas, principalmente. Então, nós sentimos... Desenvolver habilidades, né? Habilidades, aprofundar aquelas que nós já sabemos, evidentemente, porque as coisas mudam, né? O direito ele é extremamente volátil, ele se altera no decorrer do tempo, é preciso sempre aperfeiçoar, mas também essa questão de formação de outras habilidades. E um segundo ponto que também nós já consideramos muito importante, desembargador Zé Luiz, é estreitar os laços com a sociedade. Então, a EJuta, por exemplo, já formou 3 turmas de pós-graduação, isso antes da pandemia. Na pandemia, nós ficamos um pouco, né, estagnados. Inclusive com participação de advogados. Exato, né? Basicamente advogados estreitando os laços e aí todo um corpo docente, obviamente, muito bom, né? E conseguimos com a parceria educacional, porque o título é chancelado por um curso, né? Por uma universidade. Hoje nós temos a chancela da FAMESC, de Bom Jesus, de Itabapuana, e essa preocupação da gente colocar dentro da escola também associativa os vários saberes e as várias modalidades de saberes, não é bem modalidade, mas mesmo no campo do direito, você tem tese A, tese B, tese C. Então, quando você está num espaço acadêmico, você não tem que apresentar só aquela que você conhece. Você tem que ser apresentado para todas as teorias, e aquele que está recebendo a educação, ele vai escolher a teoria. Uma análise crítica também sobre o universo. Exatamente, uma análise. Então, nós criamos a nossa escola, ela tem essa pedra de toque de também não fechar caminhos e não colocar um caminho único, porque a academia não pode ser. A nossa opinião é que não pode, efetivamente, dar um caminho único, porque tem vários caminhos e você escolhe. Até porque, se ela é voltada para a advocacia, hoje o advogado advoga para o reclamante, amanhã está para a empresa. Então, você tem que dar as teses que sustentem ali a possibilidade de ganho de uma ou de outra. Então, a nossa escola tem essa característica e tem uma característica também interna. Qual é essa característica interna? Todo ano que começa, já vou fazer isso agora exatamente, a gente procura o associado para perguntar: o que você quer ouvir durante esse ano, né? O que você gostaria de aprender? Porque, às vezes,
não é nada relacionado ao direito, é relacionado à filosofia, à sociologia, à psicologia, ou até uma questão social. Eu quero aprender sobre geopolítica, eu quero aprender sobre... quero me aprofundar em questões mais ligadas a conhecer vinho. Enfim, é aquilo que o associado demanda. Então, a gente prepara curso externo... Ainda que não seja ligado ao direito, mas o associado... Ainda que não seja ligado... O associado demanda aquilo e nós apresentamos para ele um conteúdo, seja por uma live, seja por normalmente cursos pequenos, de 1 ou 2 palestras de alguém que a gente convida para poder trabalhar aquele específico tema conosco, né? A história das vinícolas, enfim, aí o tema é o associado que demanda. Então, a gente tem 2 pontos de atuação na nossa EJutra. Um externo, que são os cursos, que são abertos para os servidores, e para os advogados, e para os estagiários, enfim, para todos aqueles que querem conhecer mais o direito, e também para o público interno, sob demanda. Eles vão demandar e nós vamos efetivamente apresentar. Até porque a gente tem essa visão, que eu já falei no primeiro podcast, essa visão holística, né? O juiz não é só aprender direito, né? Ele tem que ter visões transcendentes, que transcendem ali, mas que se interligam, né? Filosofia, sociologia, psicologia, principalmente psicologia. Eu acho que a pedra do toque hoje, né, Jorge, é a gente entender o outro, né? E saber conviver com o outro, principalmente o juiz que preside audiências, que dirige uma equipe, né? Então, ele tem que ter essa noção mínima, que não foi pedida no concurso, né? Então, a gente está aí suprindo essa deficiência, ou essa demanda, ou essa carência, com os cursos da própria escola associativa, que é a nossa EJutra. E nesse trabalho que vocês fazem, uma coisa que eu acho que é bastante interessante, primeiro é a pluralidade dos assuntos, como você mesmo já mencionou, mas principalmente, Cláudia, porque você dá a oportunidade do seu associado trazer para você aquilo, ou seja, digamos que seja uma associação customizada, me permita usar esse termo, né? Porque você ouve muito mais o seu associado e você consegue, aí sim, falando de associativismo puro, reverter para a sua comunidade aquilo que a sua comunidade injeta para você com o pagamento da mensalidade. Então, assim, há uma troca muito grande. Inclusive com indicação do palestrante, porque às vezes você faz um curso em outro local, em outro espaço acadêmico, e gosta tanto, né, que fala, poxa, Cláudia, eu escutei fulano, ele é tão bom, vamos fazer uma coisa? Vamos. Aí eu faço contato com fulano, me dá o contato, a gente estreita os laços, né? Enfim, tem vários professores que nós passamos a ter um relacionamento muito legal acadêmico, por indicação, não indicação da própria escola ou da diretoria da EJutra, mas do associado. O associado traz o nome, né? E aí a gente faz enfim, programa, né, e concretiza aquilo que nos foi pedido. Isso é muito importante porque isso também, desembargador Jorge, é importante porque o associativismo ele também não é inerte, não é passivo, né? Não é só você esperar da associação. É o que você também pode dar para a associação, né? Então, você indica, por exemplo, parcerias, convênios, né? O associado fala, Cláudia, dá para fazer um convênio com empresa tal? Eu vou lá, sondo, vejo se é possível, né? Você não parte nem da diretoria, o associado vem e traz a demanda. Então, isso tem na EJutra, né? Nós somos um coletivo que interage. Existe uma interação, e isso é importante para o movimento associativo, porque a gente não pode ficar só esperando que a associação faça tudo como um grande pai, um grande Mussolini da vida, um Estado, assim, que você só dá o provedor, tudo. Né? Não seja sempre o provedor. Exatamente, você traz ele para dentro e também explica quando não é possível fazer aquilo. Fala, olha, aqui nesse momento não dá para fazer assim, por um motivo ou outro, enfim, né? Mas a gente trabalha de forma conjunta. Esse é um diferencial muito grande, inclusive em termos acadêmicos, não só em termos políticos associativos, mas em termos acadêmicos também, né? Cláudia, você está no seu 2º mandato e você percebe diferenciação entre um mandato e outro no teu exercício da presidência, ou você acha que foi uma continuidade, uma sequência natural de atos seus na própria presidência, e como você avalia essa sua experiência na presidência na sua vida profissional, agora como magistrada mesmo? O mandato são de 2 anos, já na verdade eu estou terminando o 3º ano, porque eu fiquei
No primeiro mandato eu era vice-presidente, com E a saída do presidente eu assumi o último você ano. acabou, foi como se fosse um mandato tampão, digamos assim. Isso, exatamente, o mandato tampão, e nesse mandato tampão eu preferi não sair da jurisdição. Eu continuei juíza na jurisdição, fazendo audiência normal, foi o primeiro ano da pandemia, e eu decidi assim, exatamente, que foi o primeiro ano da pandemia, eu não queria estar fora, porque uma coisa é você ouvir do colega, outra coisa é você viver o que é fazer audiência online, o que é fazer o Zoom. Então eu queria estar ali para depois ser útil para os colegas como presidente. Tudo isso é um processo de aprendizado e de conhecimento. Eu fiz coisas no primeiro ano da presidência que não faço mais hoje, porque a gente aprende, né? Então, eu não vejo nenhum problema em reeleição de quem quer que seja no movimento político, né? Porque, na verdade, você tem um tempo e todo o tempo que você passa à frente de alguma situação, à frente de uma associação, você aprende. Agora, você tem que estar aberto a aprender, né? Essa é uma outra postura individual. Você está ali, mas você não está ali para você ser nem um longa-manos e nem um ditador. Você está ali para aprender. Então, eu certamente, desembargador Jorge, hoje me considero uma pessoa muito melhor depois desses 3 anos à frente da Jutra. Primeiro, que eu aprendi com os meus erros, e eu errei, né? Sei onde eu errei, consigo visualizar, consigo avaliar, e admito a culpa, né? Uma boa, foi aqui que eu errei, né? Peço desculpas a quem, né, dentro do contexto do erro, mas eu Sim. aprendo, né? Então, isso eu estou levando para a magistratura. Sim, né? Cláudia, Porque na magistratura verdade, eu tenho uma equipe, né? Também. Você admitir o seu erro publicamente, pedir desculpas e corrigir, isso, na verdade, é uma forma de engrandecer até o seu trabalho na própria instituição. Mas, mais do que isso, também representa a humildade, porque, como você falou, quem está na figura do presidente, né, todo mundo espera que ele seja o líder. Só que o líder não é para ele tocar apenas segundo a sua própria vontade. Um líder também, ele tem no seu exercício aquela capacidade de ouvir e transformar isso em ação. É aquilo que a gente aprende na mediação, né, Jorge? Jorge me ensinou isso, que é a escutativa. Né? Você não tem que só ouvir e concretizar porque o outro está te demandando, não é uma coisa automática, não é um robô. Você escuta, você entende, você tem que entender, né? Até para você não concretizar, você tem que explicar por que você não pode concretizar naquele momento. Né? Por exemplo, eu lidei muito isso dentro do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, que eu fiquei muitos anos nesse comitê no primeiro grau, e a gente ia conversar com a presidência, e a presidência da época dizia, olha só, aqui não dá, por isso, para concretizar. Você ia com o pleito, mas ela explicava por que não dava por conta das questões internas administrativas, que a gente não tem noção disso. Né? E na presidência de uma associação complexo, é a mesma coisa, é complexo, é a mesma coisa. Você traz, mas você tem que escutar, você tem que ser, né? Você tem que lidar com os... Eu estou no momento de lidar com as diferenças. Né? Então, você tem que aprender isso, você tem que ser sensível a isso e você tem que respeitar isso daí. Então, sem dúvida alguma, voltando para a jurisdição, eu tenho certeza que eu serei uma pessoa... Eu estou sendo uma esposa melhor, estou sendo uma mãe melhor, uma avó melhor, depois dessa experiência toda de ajuda, porque você aprende muito, porque você erra muito também. Né? E quando você erra, você aprende, você erra, você aprende. Né? Eu acho que o bonito do errar, o bonito do cair, o bonito do tombo é você se levantar e aprender com ele. Aí. E isso acontece no movimento associativo também. Né? Bom, Cláudia, esse episódio do podcast foi super agradável, super suave, a gente falando das nossas experiências, mas a gente aqui é escravo do tempo. O tempo, a gente até ouve o tempo é que não ouve a gente, né? Se pudesse continuar. Mas eu sou obrigado a encerrar aqui esse episódio, Cláudia Márcia. Queria agradecer muito a sua participação nessa nossa série falando sobre associativismo. Só engrandece o nosso trabalho aqui. E queria desejar vida longa à Jutra. Queria aqui externar aqui a minha satisfação pessoal de reencontrá-la nesse ambiente virtual aqui do nosso bate-papo e dizer para você que, com muita satisfação, a gente está encerrando aqui, mas dizer que o seu trabalho como à frente da associação é um trabalho valoroso e todos nós reconhecemos isso. Esse é um feedback muito importante que a gente tem. Eu agradeço imensamente a ideia do Vidor de fazer esse programa de podcast com tantos dirigentes associativos. Escutarei todos, porque tenho certeza que aprenderei com os colegas. Né? A experiência deles vai agregar a minha também. E vou, obviamente, né, disseminar todos esses, como sempre faço, né, na Jutra,
todas as experiências do nosso tribunal, a gente divulga com muita satisfação, com muito louvor, né? E esse é um projeto, mais um, né, da ouvidoria, que fecha também aqui com um louvor muito grande, né? E provavelmente esse é meu último projeto à frente da ouvidoria, né, essa série de podcast, né, e todos sabem que o desembargador Carlos Henrique Chernicharo foi recém-eleito, e também desejando já todo o sucesso do mundo para ele, mas eu tenho certeza que o trabalho vai continuar, mas já não mais comigo à frente. Encerramos por aqui esse episódio de hoje com a juíza Cláudia Márcia Carvalho Soares, presidente da Associação dos Juízes Trabalhistas, a JUTRA, a quem eu saúdo mais uma vez. E olha lá, quem quiser continuar ouvindo a nossa série de podcast, vai no Spotify, vai no Googlecast, no Applecast, no YouTube da Escola Judicial, e quem sabe um dia, assim, lá no Grammy, a gente defendendo lá o nosso seriado de melhor podcast do planeta, eu vou deixar para vocês aqui os versos da canção do Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Um abraço, gente, até o próximo.